seja com todos. Louvado seja Deus. Nós estamos em mais esse culto online para a honra e glória do Senhor. E hoje nós começamos uma campanha online, mas é uma campanha para a glória do Senhor, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus. E o tema da campanha é Destruindo as Fortalezas do Mal, porque nós precisamos, irmãos, nos revestir da graça de Deus, do poder de Deus e sermos guiados pela palavra de Deus na direção do Senhor. Amém? Então eu quero convidá-los desde já a abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 12. Lembrando que o tema é Destruindo as Fortalezas do Mal. Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Glória a Deus. Nós vamos orar, dando início à pregação da palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite, damos graças ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui através das redes sociais, pregando a palavra do Senhor, palavra que vem para nos libertar, palavra que vem para nos transformar e a palavra que vem para nos revelar os propósitos do Senhor, assim como do nosso inimigo. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a pregação desta palavra, pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada vida que nos assiste nesta noite, sobre cada família reunida neste momento, para receber a palavra do Senhor, para juntos, ó Deus, sermos instruídos pela Tua palavra. Pai, eu peço, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja falando a cada coração, dando entendimento, discernimento da verdade, Pai, para que todas as brechas sejam fechadas no nome de Jesus e todos os ardis do inimigo sejam despedaçados pelo conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa campanha é uma campanha sobre batalha espiritual, porque nós precisamos, irmãos, conhecer a verdade sobre o nosso inimigo pela palavra de Deus. E eu quero começar dizendo que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é uma colônia de férias. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Como eu costumo sempre dizer, né? Nós não estamos a bordo de um cruzeiro, mas nós estamos num navio de guerra. Somos soldados alistados no exército do Senhor e precisamos estar preparados para enfrentar o nosso inimigo. Não vivemos em uma redoma de vidro, nem em uma estufa espiritual. Muito pelo contrário. Vivemos num campo minado pelo inimigo. E o nosso inimigo é o diabo, Satanás. Sim, esse é o verdadeiro inimigo. Ele é que está por trás de todo o mal no que diz respeito à destruição da humanidade. Amém? A gente precisa entender isso. E precisamos entender também que nessa guerra não tem como ficar neutro. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Existem somente duas categorias. Quais? Aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Essa é a realidade. Não existe um terceiro grupo. Até Jesus fala, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então nós precisamos, irmãos, tomar uma posição, tomar uma postura de que lado você está. Eu, há quase 27 anos atrás, tomei a minha decisão por Jesus Cristo
recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e hoje, me apoderando das palavras do apóstolo Paulo, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então hoje eu vivo para a glória de Deus. Amém? Irmãos, nessa batalha espiritual, existem 2 erros que nós não podemos cometer. 2 erros que nós não podemos cometer. Qual é o primeiro erro? Subestimar o inimigo. Amém? Não subestime o inimigo. Há muitas pessoas que negam a existência do diabo, pessoas que desconhecem o poder de Satanás, que desconhecem as suas armas, as suas estratégias, acham que o diabo é apenas uma lenda, um mito, uma energia negativa. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que tudo isso não é verdade. Não é a verdade. O diabo, ele existe e ele é extremamente astuto, ele é perigoso. O diabo, ele é mais perigoso na sua astúcia do que na sua ferocidade. Por quê? Porque a maneira que o diabo age é escondendo a sua identidade. Esse é o jogo que o inimigo faz. Ele quer exatamente que você pense que ele não existe, para que você seja totalmente influenciado por ele. Amém? Então não subestime o inimigo. Por isso, não se deixe enganar. O diabo, ele existe e o seu propósito é trazer perda, morte e destruição ao homem. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, a primeira parte do versículo diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito de Satanás. Esse é o plano dele. Roubar, matar e destruir. O que ele veio roubar? Ele veio roubar a palavra de Deus. Para que você não se converta, para que não se converta ao Senhor Jesus, para que você não se arrependa. Ele rouba do seu coração a palavra de Deus para que não haja fé. Porque a fé em Deus, ela é gerada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nessa noite você está permitindo que Deus, pela sua palavra, que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, gere fé no seu coração. Porque a fé, ela é resultado de nós ouvirmos a palavra de Deus, de nós lermos a palavra de Deus, de nós meditarmos na palavra de Deus, e é o que nós estamos fazendo nessa noite. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 11, o apóstolo Paulo escreve: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios, né? Não ignoramos os seus planos, não ignoramos os seus pensamentos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que para que Satanás não alcance, não tenha nenhuma vantagem sobre nós, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos discernir o trabalhar de Deus, né? Para que a gente não venha agir de maneira contrária à vontade de Deus, rejeitando aqueles que se arrependem do Senhor, ao quanto que acaba recebendo os falsos. E a gente precisa ter o discernimento pela palavra de Deus para entender aquele que realmente foi tocado por Deus, para receber os arrependidos, para receber de coração aberto aqueles que realmente querem Jesus na sua vida e ter discernimento dos falsos, né, dos enganadores. Amém? Não subestime os planos do diabo contra a sua vida. Não subestime os planos de Satanás contra a sua casa, contra a sua família. Pastora, o que eu tenho que fazer, né? Para não sermos vencidos pelo inimigo, é necessário que nós saibamos como que ele age, como que ele pensa, quais são os seus desígnios, quais são os seus planos. E como que eu e você temos esse entendimento, como que a gente
fica sabendo, né, dos planos do maligno através da palavra de Deus. Amém? Através da palavra de Deus. É a única maneira, irmãos, de nós sabermos os planos do maligno contra a nossa vida. A Bíblia, ela tem toda a resposta que eu e você precisamos no que diz respeito ao conhecimento do nosso real e verdadeiro inimigo, que é o diabo, e no que diz respeito também ao nosso conhecimento de Deus, amém? No que diz respeito a tudo que você e eu precisamos saber, queremos saber acerca do nosso Deus, é na Bíblia, na palavra de Deus, que nós temos essa resposta. Na segunda parte do versículo de João, capítulo 10, o verso 10, o Senhor Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, amém? Vida abundante, da graça de Deus nessa terra, irmãos, e na eternidade nós só temos em Jesus Cristo. E ainda em João capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus, ele fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No domingo, quando eu preguei, eu fiz uma menção do jovem rico. E o jovem rico, lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, depois você lê na sua casa, ele chega para Jesus, ele se aproxima de Jesus humildemente, né, reverentemente, ajoelhando-se, e ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? João 5,39, Jesus fala: examine a palavra, examine a Bíblia, porque é a palavra, a Bíblia, que dá testemunho acerca de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é a Bíblia que dá testemunho de Jesus, o Senhor que veio nos trazer vida eterna. Então, leia a Bíblia, meu amado, leia a Bíblia. Vai lá naquela prateleira, aquela biblinha lá que já está toda empoeirada, limpa, tira o pó, abre e começa a ler. Amém? Eu sugiro que você comece pelos evangelhos, porque você precisa conhecer Jesus, amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, comece pelos evangelhos e deixe Deus revelar a você esse Cristo vivo, ressurreto, Senhor e Salvador de todo aquele que crê, amém? E o único que pode perdoar os nossos pecados, amém? O único que pode perdoar os nossos pecados, o único que pode nos reconciliar com Deus, amém? E isso ele faz com amor, ele puxa a nossa orelha porque ele nos ama, amém? Ele nos corrige quando é necessário, ele nos disciplina quando é necessário, mas também nos dá colo, consolo, sempre que nós precisamos. Esse é o nosso amado Senhor. E o segundo erro que nós não podemos cometer é superestimar o inimigo, amém? Primeiro, você não pode fazer como o caso dele, mas também não pode achar que o diabo é um todo-poderoso, porque o todo-poderoso é só Jesus Cristo, amém? Há aqueles que falam mais do diabo do que de Deus, falam tanto do poder do diabo, das armas do diabo, das estratégias do diabo, que acabam subestimando o poder de Deus. Tem gente que tem mais medo do diabo do que medo de Deus. Interessante isso, né? As pessoas morrem de medo de macumba, não é verdade? Não pode ver um prato de macumba, alguma coisa de macumba que fica morrendo de medo. Mas olha o que a palavra de Deus fala para nós. Aqui, no Evangelho de Mateus, deixa eu pegar o texto certinho. Mateus capítulo 10, o verso 28, fala assim, ó: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, nós não devemos temer a homens, não devemos temer a bandido, mas nós devemos temer a Deus, amém? Nós devemos ter o temor de Deus no coração, porque quando nós tememos a Deus, Deus ele faz de nós pessoas melhores, pessoas que vai
que vão ajudar aqueles que estão passando por dificuldade. Pessoas que vão estender a mão para aqueles que estão passando por dificuldade. Eu lembro uma vez que eu estava voltando do trabalho e eu descia do ônibus, do ponto do ônibus, e eu andava uns passos para chegar na minha casa. E nesse tempo, nesse espaço que eu caminhava, eu fui assaltada. Um rapaz veio, me abordou, e eu não sei se ele tinha uma arma, alguma coisa, mas ele fez menção de que estava armado. E eu lembro que eu comecei a clamar ali que o Senhor tivesse misericórdia de mim. E eu só pensava, Senhor, cobre-me com teu sangue. E o rapaz, me dá seu celular, me dá seu celular. E eu procurando o celular para entregar para ele. Deus me deu uma ousadia. Eu comecei a falar de Jesus para aquele rapaz. Comecei a falar que Deus o amava, se ele estava passando alguma necessidade, que Deus tinha poder de intervir na situação dele, de preparar para ele um emprego. O menino, ele foi se acalmando e depois ele falou, olha, dona, me perdoa, mas eu preciso do seu celular, porque eu preciso fazer isso. Começou. E eu acabei dando o celular realmente para ele. Meu celular já estava até velho na época, eu estava até precisando comprar um novo. Mas Deus me deu uma ousadia que aquele rapaz que estava me assaltando, eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, entreguei o celular para ele e falei assim, olha, procura uma igreja, leia a Bíblia e Deus vai transformar a sua vida. Eu não sei o que aconteceu, que eu nunca mais ouvi, mas quem sabe, lá na glória, eu tenho a oportunidade de encontrar com ele e ele realmente tenha se convertido a Jesus Cristo. Se porventura ele estiver me vendo agora, eu oro para que você, se ainda não se converteu, que você venha se converter em nome de Jesus. Amém? Então, amados, nós não devemos temer ao diabo, não devemos temer ao inimigo, mas devemos sim temer a Deus. Porque quando há o temor de Deus no nosso coração, Deus, ele nos transforma para que nós possamos ajudar as pessoas que necessitam, como no caso desse testemunho que eu acabei de dar. Amém? E voltando, para o texto de Efésios, nós observamos que antes de falar contra quem nós devemos lutar, o apóstolo Paulo ele deixa claro contra quem não é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A sua luta, minha irmã, não é contra seu esposo que ainda não é convertido. Ou contra o seu filho, sua filha, seu vizinho. Não, contra o seu patrão. Não. A nossa luta real e verdadeira é contra Satanás, é contra o diabo. Mas, infelizmente, o diabo ele usa as pessoas. Por isso que nós precisamos ter o discernimento de Deus para odiar o diabo e amar as pessoas que ele está usando. Amém? Orar para que essas pessoas venham se converter, orar para que essas pessoas venham ser libertas do domínio do diabo, do domínio do pecado, pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, a nossa luta, ela não é física, mas a nossa luta, ela é espiritual. Por isso, nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. Porque, como eu já disse, vou repetir, há muitos cristãos que estão entrando na batalha, na luta, atacando e ferindo os próprios irmãos em Cristo. Amém? E estes não são nossos inimigos. O ser humano, seja ele cristão ou não são nossos inimigos. O nosso inimigo real e verdadeiro é o diabo. Há muitos que estão atacando e atingindo os próprios aliados quando deveriam estar bombardeando o arraial do diabo. E como que nós bombardeamos o arraial do diabo? Uma das formas é orando, intercedendo, para que Deus trabalhe no coração daquelas pessoas que estão sofrendo por causa do pecado, para que essas pessoas sejam libertas, saradas, salvas, transformadas pelo poder de Deus. Essa é uma das formas, amém? Então, amados, diante disso, hoje eu quero falar de uma fortaleza do maligno que precisa cair.
tema dessa campanha é destruindo as fortalezas do mal. Então, uma fortaleza do maligno, uma fortaleza do mal que precisa cair, que eu quero falar com você nessa noite, é a fortaleza do engano. Amém? A fortaleza do engano precisa cair. Porque o diabo, ele é astuto, o diabo, ele é enganador. Amém? E nós precisamos ter discernimento pela palavra de Deus, porque a única maneira de nós discernirmos, né, aquilo que vem do maligno e aquilo que não vem, é pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Nós que cremos em Jesus Cristo, somos o templo do Espírito Santo e por ele somos guiados. Amém? Até Gálatas diz assim: andai em espírito, né? Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não cumprireis o desejo da carne. Amém? Porque o desejo da carne trabalha contra o desejo de Deus. Enquanto o desejo de Deus é que nós amemos, perdoemos uns aos outros, o desejo da carne é ódio, ira, vingança, né? E não é isso que Deus quer. Então, vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E eu quero falar sobre duas coisas acerca dessa fortaleza do engano. A primeira, para que essa fortaleza caia por terra, para que essa fortaleza não tenha nenhum poder sobre a sua vida, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. A primeira atitude que eu e você devemos ter é: não negocie a verdade da palavra de Deus. Não negocie a verdade da palavra de Deus. Amém? Para que essa fortaleza de engano caia por terra, nós precisamos não abrir mão da verdade, não negociar a verdade, não negociar a nossa fé em Jesus Cristo, a verdade da palavra de Deus. Lembra dos 3 jovens que foram lançados na fornalha? Aqueles jovens, quando o rei chegou para eles e disse assim: olha, eu vou tocar de novo as buzinas, vou dar mais uma chance para vocês se prostrarem diante da estátua que o rei havia edificado. E os jovens, eles foram muito firmes, eles não negociaram a verdade, não negociaram contra a fé que eles tinham no Deus Todo-Poderoso. Rei, se o senhor quiser tocar a buzina, fica à vontade. Mas saiba que nós não nos prostraremos diante dela. Porque se Deus quiser, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, estamos prontos para morrer. Então, nesses dias, irmãos, não negocie a verdade da palavra de Deus. Amém? Porque Satanás, ele sempre vai trabalhar para impedir que o cristão viva a verdade. Amém? E Deus, ele permite até que Satanás haja dessa maneira para provar a nossa fé, para provar a nossa confiança. E aqueles jovens, né, foram provados e aprovados. Receberam o livramento diante de Deus, como poderiam também não ter recebido. Mas o texto deixa claro que eles estavam prontos a morrer pelo Senhor, mas não a negociar a sua fé no grande e soberano Deus. Amém? Então, que essa seja a minha e a sua atitude. Como Satanás não logrou êxito contra a igreja usando a perseguição, ele muda a sua tática através da sedução. Então, Satanás, através da perseguição, quando ele não consegue que o povo de Deus se dobre, aí ele tenta seduzir o cristão. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, verso de número 14. Apocalipse 2, verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Amados, esse texto ele faz uma referência a Números capítulo 22, ali contando a história de Balaão,
um sacerdote que foi, vamos dizer assim, contratado por Balaque, que era rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus se acampou ali perto das terras desse rei, e ele viu que era um povo grande, né, depois que eles haviam saído do Egito, e ele ficou com medo do povo de Deus fazer guerra contra eles, então ele chama Balaão para amaldiçoar. Só que Balaão, por 3 vezes, ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não consegue. Porque não tem como amaldiçoar aqueles que Deus já abençoou. Somos a igreja do Deus vivo. Somos o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Somos os eleitos, os escolhidos de Deus. E o inimigo não tem poder de nos amaldiçoar. Por mais que ele tente, nós já estamos debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos às armadilhas de Satanás. Porque, embora sejamos um povo abençoado, qual foi a estratégia de Balaão? Então, já que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, o que ele faz? Ele instrui as mulheres moabitas para que elas seduzissem os homens israelitas, né, através da prostituição, e convidasse estes para participarem dos banquetes, dos manjares aos deuses pagãos. E infelizmente essa estratégia deu certo. Deu certo. Irmãos, seja sábio. Tenha o discernimento de Deus e não permita que Satanás te seduza nesse tempo. Não seja seduzido pelos manjares do inimigo. Amém? Para que você não perca a bênção de Deus sobre a sua vida. Lembrando, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, a palavra de Deus fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Amado, você pode fazer o que você quiser, mas lembre-se, nem tudo lhe convém. Então você já sabe nas escolhas que você faz nesse dia. Não saia debaixo da bênção de Deus, para que as pragas não sejam sobre a sua vida. Amém? Fique ali debaixo da obediência. Guarde o seu coração. Um direito torna-se pecado se prejudica o próximo ou a nós mesmos. Então, esse texto de 1 Coríntios 6,12, onde ele fala que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo nos convém. Então, a gente precisa ter esse discernimento para que o diabo não venha nos seduzir e nos tirar debaixo da graça de Deus, para que o diabo não venha nos levar a nos fazer pecar contra o Senhor. Amém? Alguns membros da igreja começaram a abrir a guarda. Isso eu estou me referindo ao texto de Apocalipse, à igreja de Pérgamo. Alguns membros da igreja começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução do engano religioso. Na igreja havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Numa congregação, há aqueles que permanecem firmes e há aqueles que caem. Como que você está vivendo esses dias de quarentena na sua casa? Está se esbaldando na Netflix? Está maratonando todas as séries? É a sedução do diabo, meu querido. Quantos livros da Bíblia você já leu? Cuidado. O diabo é astuto. O diabo é sujo. A gente entende a necessidade, né, do fique em casa. A gente entende essa necessidade. Eu não estou contra isso. Mas fique em casa, fazendo a vontade de Deus. Aproveite esse tempo. Paulo, no tempo que ele ficou preso, ele escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Então, não tire esse tempo para ficar no videogame. Não tire esse tempo para ficar maratonando série, assistindo novela. Pastora, novela.
Tire esse tempo para se aproximar mais de Deus, para se chegar mais ao Senhor, para ter mais intimidade com Deus através da oração e da leitura, do estudo da palavra de Deus. Amém? Tire esse tempo para isso. Eu coloquei aqui, neste tempo de quarentena, não negocie, não abra mão dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Cuidado com o que se assiste na televisão. Não se deixe enredar de novo pelo pecado. Pornografia, cuidado. Cuidado. Vigie. Permaneça fiel e leal aos ensinos e aos mandamentos do Senhor Jesus. Leia e medite na palavra de Deus, a Bíblia. Estude a palavra de Deus todos os dias, tire um tempo. Deixe a palavra de Deus te conduzir nesses dias. Busque a direção, busque o consolo de Deus pela sua palavra, busque o favor de Deus pela palavra, busque a sabedoria do Senhor, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Amém? Busque a graça de Deus sobre a tua vida diariamente pela palavra, pela Bíblia e pela oração. E o segundo ponto que eu quero falar aqui, não ceda às pressões do mundo. Amém? O mundo sempre vai nos pressionar para deixarmos de fazer a vontade de Deus e fazermos a vontade do inimigo. As pessoas não podem sair de casa, mas elas podem fazer videochamada. Então, a hora que você achar mais conveniente, desligue as redes sociais, porque o WhatsApp não para, né? Mas tem hora que a gente tem que desligar as redes sociais para a gente ter o nosso tempo com Deus. Não ceda às pressões do mundo. Amém? Por quê, pastora? Porque o pecado, ele enfraquece o cristão. O pecado enfraquece a igreja. Separados, somos membros do corpo de Cristo. A igreja do Senhor está agora, né? Cada um na sua casa. Por isso nós precisamos continuar vigiando e não ceder às pressões do mundo. Amém? Cuidado com os convites. A igreja só é forte quando ela é santa, ou seja, separada do pecado. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o estilo de vida do mundo, ela perde o seu poder e a sua influência. Ao invés de você ficar lá nas redes sociais, né, compartilhando receita de bolo, compartilhando... eu recebi já um monte de vídeo de ginástica. Não, tem um lado bom, mas tudo com moderação. Não estou dizendo que você não deve se exercitar aí na sua casa. Aproveita, é benção, é bom, né? É bom, mas tudo com moderação. Mas também tem o tempo de oração, tem o tempo da palavra. Mande mensagem da palavra de Deus, textos da palavra de Deus, que vai trazer conforto, que vai trazer consolo. E principalmente ore pela humanidade nesses dias. Amém? Isso é muito importante. A infidelidade dentro da igreja é um problema sério. Por isso, se mantenha fiel nesses dias. Fiel ao Senhor, guardando os princípios da palavra de Deus. E não se conforme com este mundo, mas se mantenha na forma de Deus. Amém? A cabecinha continua segundo a vontade de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Nestes dias, não ceda às pressões que o mundo faz sobre você para que você peque contra Deus. Para de ficar nas redes sociais atacando as pessoas. Abençoe as pessoas. Irmãos, nós fomos chamados para sermos pacificadores. Amém? A palavra de Deus fala que Cristo nos confiou o ministério da reconciliação. Nós cristãos temos o dever de reconciliar as pessoas a Deus e umas às outras no amor de Cristo. Amém? Não promover divisão. Promoção de divisão é papel do diabo. Amém? Ele que veio
Ele que vem para trazer divisão, separação, divórcio, isso é papel do diabo. O papel da igreja é reconciliação, é abençoar em nome de Jesus. E para a gente encerrar, Tiago capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Pastora, como que eu resisto ao diabo? Nós resistimos ao diabo quando nós nos sujeitamos a Deus, nos sujeitamos à vontade de Deus. Amém? Então medite na palavra de Deus todos os dias e você vai saber exatamente o que Deus quer que você faça. E à medida que Deus for falando, que você for aprendendo, se sujeite à vontade do Senhor e faça a vontade dele. Amém? Eu quero agora orar por você. Amém? E que essa palavra opere na sua vida, opere na sua casa, mudança, transformação. Aproveite esse tempo para se fortalecer no Senhor. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente eu quero louvar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo poder da Tua Palavra. Nós pregamos a Tua Palavra. Esta palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, esta palavra que é luz que ilumina o nosso caminho. É por esta palavra, Senhor, que Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, nos é revelado. E é revelado a todo pecador. Meu Deus, abençoa a cada um desses lares que receberam a palavra do Senhor, a todos aqueles que ouviram a pregação da palavra do Senhor nesta noite, a todos aqueles que virão ouvi-la. Meu Deus, que esta palavra, meu Deus, opere na vida de cada um que vier ouvi-la. E toda a fortaleza do mal, do engano, toda a fortaleza maligna de engano caia por terra em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que cada vida que está me assistindo agora e cada vida que vier me assistir, meu Deus, que essa palavra opere no coração de cada uma delas e que haja, Senhor, em cada um desses corações a disposição para ler a Tua palavra, para meditar na Tua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, que esta palavra venha promover nestes dias libertação e transformação em nome de Jesus. E que toda a fortaleza do engano caia por terra em nome de Jesus, pela verdade revelada na Bíblia. Assim nós oramos e agradecemos. Deus, a nossa salvação. Louvado seja Deus. Amados, Deus te abençoe. Na quinta-feira nós temos culto às 19h30. Continuamos com essa campanha Destruindo as Fortalezas do Mal. Não perca. Se inscreva no canal, acione o sininho e dê o seu like. Deus te abençoe. Coloca a mão no teu coração e agora eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe.